projeção. Então, o título inicial é Industrialização Brasileira, esse título ele vai acompanhar a gente aí por bastante tempo, tá? E o subtítulo é Crescimento Industrial Brasileiro do século XIX, ou seja, final do século XIX até 1929. A perspectiva de análise aí hoje, a gente vai falar dos antecedentes da industrialização brasileira, né? Porque quando eu falo industrialização brasileira, o que vem logo na nossa cabeça, logo na nossa mente aí, se tratando de governo, né? Qual é o nome que vem? Vou dar um tempinho aí. Alguns já podem estar pensando no JK, outros pensando em Getúlio Vargas, mas o nosso processo de desenvolvimento industrial ele é anterior a esses governos, tá? O processo inicial, ou seja, quando a gente engrena a primeira marcha ali, vai ser de fato com Vargas, que vai ser as próximas aulas aí. Mas quando a gente fala de antecedente, a gente tem uma prévia, ou seja, aconteceu alguma coisa antes que a gente começa a meio que estruturar o cenário econômico, político, territorial, para que no segundo momento a gente engate a primeira marcha e assim vai, tá bom? E aí, para esse momento, a gente traz um conceito que é chamado acumulação primitiva de capital, e aí eu vou, mais uma vez, utilizar o nosso camarada Marx aí, onde ele está analisando todo o processo de desenvolvimento industrial em inglês, e ele fala que para que isso aconteça, ou seja, para que o desenvolvimento industrial ele venha acontecer, isso no âmbito, mais uma vez, né, falando da Inglaterra, quem produz isso tudo é a burguesia, contando com a ajuda ali muito grande de um acúmulo de capital vindo do campo, tendo em vista que 97% da população inglesa naquele momento morava no campo, eu tenho ali um grande número de famílias e de pessoas que tinham grandes propriedades ali, que tinham um acúmulo de capital e de renda, que essas famílias, essas pessoas naturalmente começam a investir nas cidades, nos antigos burgos e assim vai, tá? Tá, e o que esse conceito aí ele impacta diretamente na realidade brasileira? Antes da gente ir para essa esfera, eu vou contextualizar qual é o cenário que nós temos dentro do Brasil nesse momento de discussão acadêmica, tá? Ou seja, eu tenho nesse momento, deixa eu tirar meu rostinho aqui que ele sempre atrapalha, né? Depois eu volto para lá. Então, no finalzinho do século XIX ali, eu tenho dentro da academia uma discussão entre os pensadores daquele momento, entre essas duas correntes teóricas aí. Eu tenho uma galera que ainda está olhando para o conceito que a gente chama de vocação agrícola, e inclusive tem uma corrente aí dentro da academia, inclusive hoje, século XXI, que fala isso, o Brasil é um país de vocação agrícola, é o celeiro mundial da produção agrícola, é isso que a gente tem que levantar a bandeira e seguir em frente e tudo mais. E é um pouco disso que essa turma vai dizer lá atrás, né? Que como o Brasil, historicamente, ele tem aí um processo de vocação agrícola, ou seja, Pero Vaz de Caminha já dizia isso, né? É a terra aqui, tudo que se planta dá, é muito fértil. Na divisão internacional do trabalho clássica, quando éramos colônia, né? A gente tinha uma função ali de envio de matéria-prima, de açúcar, de café, e o Brasil no século XIX ainda, um expoente na produção de café. Então eu tenho essa linha teórica que vai levantar essa bandeira e vai dizer aí que todo o nosso processo de concentração de investimento, está escrito aqui para vocês, deve ser dentro dessa linha de conservação aí da nossa vocação agrícola. A gente não tem que dispersar essa energia, investir em outras áreas, atraindo o desenvolvimento industrial, investir em desenvolvimento industrial, que isso era perda de tempo. E que, por consequência, essa ala mais conservadora, no que se refere à análise econômica, dizia que a gente deveria também manter aí a nossa estrutura de economia de arquipélago. Isso é um conceito que recorrentemente cai em provas e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse conceito. Né? Quando eu falo ali de economia de arquipélago, o que eu estou dizendo nesse momento? Né? O que é um arquipélago? O arquipélago nada mais é do que um coletivo de ilhas. Né? E quando eu estou falando de ilha, eu estou falando de uma ilha econômica. Né? Ou seja, eu tenho agora, olhando para o território brasileiro, eu tenho ilhas econômicas, onde lá eu tenho a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, cada um ali com a sua produção econômica, com a sua produção interna, e que não tem comunicação entre as demais. Né? Ou seja, são ilhas econômicas de fato. Então essa é a ideia
da turma aí da vocação agrícola. Em contrapartida, eu tenho uma outra ala, que é a ala conhecida como desenvolvimentista, né? Que no segundo momento, inclusive Vargas vai ser intitulado aí como nacional desenvolvimentista, exatamente bebendo um pouco nessa fonte aí acadêmica desse pessoal. E qual que é a ideia aí nesse momento? É exatamente como eu coloquei para vocês, ou seja, vamos romper um pouco com essa dependência tecnológica. Ou seja, eu tenho que começar a investir em indústria. E claro que nesse momento eu estou falando de uma indústria que não é uma indústria de tecnologia de ponta, né? Lembrando que a gente está no final do século XIX, início do século XX, eu estou no âmbito internacional finalizando o meu processo de desenvolvimento da segunda Revolução Industrial, e no Brasil a gente nem tinha desenvolvido a primeira Revolução Industrial ainda. Então, essa turma do desenvolvimentismo aí está com esse pensamento que a gente precisa inaugurar, a gente precisa começar o processo de desenvolvimento industrial, óbvio, pautado na primeira Revolução Industrial, indústria tradicional, indústria alimentícia, têxtil, e a ideia é um início de um processo de beneficiamento, ou seja, sim, eu tenho uma vocação agrícola. O Brasil historicamente trabalhou com um processo de desenvolvimento agropecuário. Por que não? Eu pego isso, conservo algumas coisas, mas beneficio, aumento. Ao invés de exportar o grão de café para os Estados Unidos, por que eu não exporto o pó de café? Né? Todo e qualquer produto que passa para um sistema de beneficiamento, de industrialização mínima, ele agrega valor e automaticamente a minha arrecadação fica maior. Né? Olhando ali para a balança comercial, eu começo a exportar produtos com valor agregado maior e a minha acumulação de capital começa a ser maior. E além disso, essa turma do desenvolvimentismo ele está olhando ali também para essa transferência do capital agrícola para a atividade urbana e industrial. Ou seja, o Brasil ainda é muito atrasado no que se refere a pensamento político-econômico. Né? Eu tenho a oligarquia ainda que quer conservar uma estrutura oligárquica campesina, né? Inclusive o próprio Gessé de Souza, né, escreve um livro até recentemente chamado A Elite do Atraso, que ele traz um pouco dessa análise aí, que hoje, no século XXI, a nossa elite brasileira ela ainda é muito atrasada no que se refere ao pensamento de desenvolvimentismo nacional. Né? Então, ele fala elite do atraso exatamente por causa disso. Né? A gente não acompanha intelectualmente o que está acontecendo no mundo desenvolvido para que a gente consiga não replicar aqui, né? Mas trazer para cá e adaptar a nossa realidade especificamente. Né? Então, dentro desse contexto aqui, lá no final do século XIX, essa corrente desenvolvimentista está falando um pouco disso, né? Que a gente precisa iniciar o nosso processo de desenvolvimento industrial, que já está atrasado, mesmo no final do século XIX. Então, mediante esse cenário, né, a corrente que vai ganhando força é essa corrente nacional desenvolvimentista. Deixa eu mudar o meu rostinho de lado aqui, deixar ele aqui, que agora ele não vai atrapalhar mais o lado de cá. Então, como é que isso vai se configurar territorialmente no Brasil a partir do início do século XX? Primeiro, né, quando eu falo acumulação primitiva de capital, eu estou voltando aqui, qual vai ser aí a produção agrícola que vai mais enxertar dinheiro nesse processo inicial de desenvolvimento industrial? É exatamente a cafeicultura. E eu tenho que territorializar, eu tenho que espacializar isso. A cafeicultura acontece em qual território ou em qual região do Brasil? É a região sudeste, especificamente. Mas dentro dessa região sudeste, eu tenho aqui um lugar ou uma porção do território que é conhecido como Vale do Paraíba Paulista ou Vale do Paraíba Fluminense, tá? Ou também conhecido como Oeste Paulista. Nas aulas de geografia física lá, provavelmente o Vitinho, o João Marcelo, quando estiver trabalhando com solos, né? Ou o Guilherme trabalhando com solos, eu vou ter aí uma análise que é exatamente a questão da terra roxa, né? Por que o Vale do Paraíba Paulista ou o Oeste Paulista ele foi tão expoente assim na produção do café? No que se refere à análise física, porque ali eu tenho um solo que é propício para esse tipo de plantio. Né? Economicamente dizendo, a análise é outra, ou seja, eu tenho uma oligarquia ali posta já há muito tempo, do período da exploração dos recursos minerais, e, por consequência, eu já tenho uma infraestrutura pronta, né? Os principais portos do Brasil naquele momento é o Porto de Santos, é o Porto do Rio de Janeiro, ou seja, que fica naquela região. Eu tenho já uma estrutura ferroviária, que também já data aí
do finalzinho do período mineral e início da cafeicultura. Isso tudo vai facilitar e possibilitar o processo de desenvolvimento industrial. Quando eu falo de energia, né, a primeira usina hidroelétrica da América Latina. Atenção, primeira usina hidrelétrica da América Latina fica em Minas Gerais, em Juiz de Fora, né, chamada usina de Marmelos. E eu começo a ter um processo de desenvolvimento industrial também que vai exigir uma quantidade de energia muito grande e eu começo a ter que investir muito nisso, tá? E voltando lá na minha primeira aula de indústria, que eu disse para vocês os fatores locacionais, eu disse de fatores de aglomeração, né? Ou seja, o território do Sudeste, especificamente o Vale do Paraíba Paulista, né? Ou o Vale do Paraíba Fluminense, vai ter característica, vai ter ali alguns fatores que vai produzir essa economia de aglomeração, ou seja, onde essas indústrias iniciais vão começar um processo de desenvolvimento. Perfeito? Onde, por consequência, se eu tenho uma estrutura já posta, já colocada, já inserida nesse território, por consequência, eu vou ter um incremento demográfico, ou seja, a população também já tende a frequentar, a localizar, a ir, ter um fluxo migratório. E quando eu falo em incremento demográfico, aqui eu estou falando de duas características especificamente, né? Demografia, eu estou falando de um estudo da população, que nesse cenário, população sempre vai ser mão de obra, mas também vai ser uma coisa chamada mercado consumidor, MC aqui, mercado consumidor. Ou seja, um duplo papel nessa estrutura. E quem vai ser a pessoa, quem vai ser a figura que vai inaugurar esse processo desenvolvimentista aqui, é um sujeito conhecido como Barão de Mauá. Acho que todo mundo já... Mauá. Todo mundo já deve ter escutado falar aí do Barão de Mauá e da Era Mauá, especificamente, né? Ele vai ser o exemplo dessa oligarquia cafeeira, né, onde que vai produzir essa transferência de capital da agricultura para a cidade, para o desenvolvimento industrial, para a implantação do início de infraestrutura, principalmente de linhas férreas. É ele que vai inaugurar tudo isso e que, por consequência, naquele momento especificamente, finalzinho do século XIX, ele investe muito nesse cenário, pegando toda a sua riqueza ali, mas não dá muito certo. Isso nas aulas de história, vocês vão trabalhar isso com o professor de história especificamente, vocês vão trabalhar lá com uma lei chamada Tarifa Alves Branco, né, onde que no primeiro momento ela ajudou esse processo do surto industrial, mas quando ela é suspensa, automaticamente ela prejudica isso, né? Não vou entrar em detalhes, que não é o objetivo da nossa análise. Então, é inaugurado no Brasil essa ideia desse nacional desenvolvimentismo, dessa estrutura desenvolvimentista, e que vai ter um ponto no território específico, que vai ser exatamente o Sudeste, e mais específico, São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo bem, queridos? Bom, essa é uma aula introdutória de processo de desenvolvimento industrial brasileiro, um panorama geral aí do que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. E então, o nosso próximo tema vai ser aí o processo de desenvolvimento industrial Era Vargas e JK. Tá bom? Aguardo vocês lá. Qualquer dúvida, pode mandar aqui. Um grande beijo a todos aí. Tchau, tchau.